vencedores, amém? Quantos são vencedores aqui? Cristo venceu no nosso lugar, não esqueça disso. O Senhor, por Ele ter vencido, e por você estar nele, você também é vencedor. Só que, muitas vezes, e muitos domingos, muitas quintas-feiras, muitas terças-feiras, que aqui na terça-feira a gente tem oração, das 19 às 20, e tem um devocional. Já lemos Isaías, já lemos 66 livros, passamos o ano inteiro passado lendo Isaías, já lemos Romanos, já lemos Josué, agora 1 Timóteo, vamos para 2 Timóteo. E nós ouvimos muita palavra, muita mensagem, mas efetivamente as coisas às vezes não mudam. Por que será que não muda? Né? Parece que eu estou remando, mas não sai do lugar. Parece que a sensação que dá é que não tem um avanço. Muitas vezes a gente não tem um olhar espiritual, um olhar da fé, para ver que as coisas estão avançando. Mas o que eu identifiquei, e o Senhor falou muito comigo essa semana, eu não ia ministrar hoje, seria a pastora Tatiana, mas ela passou para mim, então eu falei, então é a palavra que Deus colocou no meu coração. Mas sobre a prática da palavra, sobre edificar, praticando. Precisamos praticar a fé. A fé ela é praticada, a palavra ela é praticada. Se eu tenho fé e não tenho obras, essa fé ela se torna uma fé morta. As obras não pagam o sacrifício de Jesus, mas as obras testificam da fé. Quantos creem assim comigo? Quantos? Talvez você não concorde, não tem problema. Mas assim, penso eu que nós podemos usufruir muito mais do reino do Senhor. Penso eu que a gente pode alcançar lugares maiores em Deus. Eu penso isso e nos últimos dias eu tenho ficado muito aguçado nesse sentido. Passo por situações, quando você passa, dificuldades, a minha casa também passa, enfermidades, problemas no trabalho, problemas na empresa, isso tudo a gente passa. Mas nós temos um diferencial do mundo. O nosso diferencial é que nós temos o Senhor e a palavra do Senhor. Só que a palavra do Senhor, ela se torna infrutífera quando ela não é plantada. Quando efetivamente você não pega a palavra e pratica a palavra. Porque deixar ser frutífera a palavra é quando você pega a palavra e toma uma ação com ela. E eu percebi, eu vou nas células, eu ministro aqui, eu ouço as ministrações do domingo, eu vou nas células. Aí eu vejo aqueles que começam a praticar, eles experimentam algo novo. Eles experimentam a edificação. Porque eles estão efetivamente aplicando a palavra, que no domingo nós falamos sobre se encher e saciar do pão e do sangue, do corpo e do sangue de Cristo, saciar. Então se você sacia, quem é saciado tem espaço para depressão? Não tem espaço para depressão. Quem é saciado tem espaço para abandonar a fé? Não dá tempo nem de pensar nisso, porque você está cheio. Então, a prática leva, mas às vezes a palavra ela entra muito na subjetividade, às vezes nós pregamos e fica na subjetividade, você não consegue aplicar efetivamente na sua vida. Quando você é testado e provado, você não aplica a palavra. Então, hoje eu quero falar sobre a aplicação da palavra, amém? Como aplicar, como viver isso, Não adianta nada, eu estou aqui, o pastor Paulo, a pastora Tatiana, o pastor Lula, se nós não aplicarmos aquilo que Deus investiu em nós, você está confiando em nós, você que é líder da célula, você não aplicar a tua liderança. Eu fiquei muito feliz que ontem eu estava na célula Peniel e o Flávio, esposo da Dani, falou assim, o pastor me deu um livro sobre liderança, que eu fui para a conferência da Videira e comprei alguns livros, Eu achei que é o melhor presente que eu posso dar, que é informação. E aí ele falou, eu li o livro e a célula tinha 2, eu, a Dani e a Dani e eu, 3 pessoas, e o dia que eu li o livro falou, a célula não é sua. A célula é do Senhor. Ore e coloque todos na minha presença. Aí está vivendo. Tinha 20 pessoas ontem. Então assim, mas porque colocou em prática, aquilo que ouviu, aplicou. Foi orar mesmo. Ele falou, 3 horas da manhã eu estava orando. E aí isso é muito interessante. Então, para dar uma base hoje, eu quero falar com vocês sobre, lá no livro, na carta de Tiago, capítulo 1. Nós lemos pouco de Tiago, mas ele era, segundo os estudos, líder em Jerusalém. Tiago, meio-irmão de Jesus, vamos dizer assim. Capítulo 1, nós vamos ler, versículo 22 e 23
até o 25 nós vamos ler, amém? Ele fala sobre, ele dá uma ênfase, né? Ele fala algo para nós vivermos mesmo, irmão, sabe? O que o Evangelho tem para nós. E diz assim, Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração com você, porque entre ouvir e praticar tem uma grande lacuna, uma ponte. E você precisa atravessar essa ponte nessa noite, em nome de Jesus. Você precisa entrar por essa ponte e chegar do outro lado. Da ponte de ouvir ao passar a praticar. Amém? Nós vamos orar para que o Senhor nos auxilie, para que você saia daqui e tome a prática daquilo que você tem aprendido há dias, vivido, né? Hoje é o último dia do mês de agosto, talvez você está assim, minha vida não mudou de janeiro até aqui, mas o que você tem feito com a palavra de Deus que você tem aprendido para mudar efetivamente alguma coisa, né? Eu estava pensando, falta 4 meses, né, para o final do ano, e aí, final do ano, chega aquela reflexão, então vamos deixar para o final do ano, amém, igreja? Para nós vivermos aquilo que Deus tem para nós. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar essa igreja, a vida dos teus filhos, orando também não só por aqueles que estão aqui, mas também os que estão online, que o Senhor venha nos auxiliar a criar prática de fé, usar a tua palavra em benefício, em nosso favor, porque pessoas têm desfrutado de transformação por ousar, por viver e por experimentar coisas novas e grandes em ti, Senhor. Nos ajude, nos dê ousadia para entrar por essa ponte, atravessar para o outro lado, chegar no destino onde o Senhor tem algo reservado. Oh, Pai, em nome de Jesus, ajude a cada um aqui nessa noite, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Essa palavra veio no meu coração na terça-feira aqui orando. Eu estava na terça com os irmãos e falei assim, quantas coisas já foram decididas? Quantas coisas a igreja já começou a desfrutar? Né? Quantas pessoas têm o privilégio de estarem dentro de um departamento, de uma célula? Tudo por quê? Porque nos dispomos não só a ouvir. Quando nós iniciamos a nossa célula em casa, mais ou menos em 2012, acho que abri uma célula em casa, era uma célula da Capitão Casa, me veio um incômodo, porque eu falei assim, eu estou aprendendo muito, aqui junto com os pastores, né, eu ia nas comunhões lá da Capitão Casa, mas vai ficar só nisso, né? Precisamos ter uma prática. Aí abrimos a célula aqui em casa, e começamos a sonhar, poxa, já que nós abrimos a célula, daqui na Capitão Casa já são 7 quilômetros mais ou menos, né? E eu falei, nós agora vamos começar a sonhar, vamos crer, vamos lá, e vamos abrir igreja, e a igreja ia alugar aqui um salão aqui embaixo, era muito pequeno. Obrigado, meu irmão. Agora tem espaço, muito copo aí. Esse acabou de trazer também, pode deixar, obrigado. E aí, nós olhamos, o salão era pequeno, aí alugamos lá perto dos prédios ali, no M. Bigucci, condomínio de empresas, e ali abriu a igreja, iniciou, mais ou menos esse lado aqui a igreja era, 70 cadeiras, hoje do lado de cá tem 60 cadeiras, e aí era mais ou menos isso, o som e tal, meia igreja, dobramos de tamanho, amém? Glória a Deus ou não? Eu louvo a Deus, mas foi por quê? Houve prática, ouvimos a mensagem, praticamos a mensagem, precisamos levar, e eu estava falando para o Felipe hoje à tarde aqui, na noite agora na igreja, que eu comecei a evangelizar, as pessoas tinham problema com álcool, né? Comecei a usar meu testemunho, começamos a lutar, só que a palavra veio primeiro, mas nós precisamos pegar a palavra e fazer algo com ela, amém? Sonhar com ela e ousar com ela. Então o Tiago está falando aqui, que nós precisamos sejam praticantes e não só ouvintes, porque a prática é que traz o resultado, e a melhor satisfação é o resultado. Nem hoje o Hamilton colocou o banner, a gente compartilhou a cesta básica, quantas famílias nós já atendemos, as células abrindo, multiplicando,
Batismo, irmão, se ficar só, Deus faz, se a gente não arregaçar a manga e não ir para o encontro, não batiza, não salva almas. Se a gente ficar num rito de vir para a igreja e não convidar ninguém, se eu não me importar com as pessoas da minha casa, dos meus vizinhos, não vamos ter uma grande igreja. Mas se a gente pegar a palavra, o evangelho, e começar a praticá-lo, que é falar para as pessoas, é engolir o ego, a vaidade, e ir lá e ministrar, as pessoas vão começar a se converter. Se eu não tomar partido de ouvir, que nem nós estávamos lendo ali hoje, João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Se eu não tomar posse disso, quantos aqui foram libertos pelo Filho, por Jesus? Eu fui liberto. Então eu não vou mais declinar, eu não vou mais voltar para a prática do pecado, para a prática do vício, porque o Senhor me libertou. Amém, irmãos? Precisamos agora destinar a nossa vida e praticá-la. E aí, então, o apóstolo começa a escrever nessa carta, e ele escreve aos irmãos lá de Jerusalém, que estavam muito fartos de palavra, porém, sem efeito, porque não a colocava em prática. E colocar em prática tem tudo a ver. Ir lá na célula tem tudo a ver. A pastora sabe, se não pôr um freio, eu não fico em casa. Porque eu tenho um anseio por praticar a palavra de Deus, por ir lá, nem que eu não faça nada, mas estar em comunhão. Não te fui lá na célula, comunhão, vou na outra célula, só para ver. Isso é também praticar, porque a tua presença é importante para o irmão, não só a minha, a presença dos irmãos é importante na célula. Então a prática da comunhão também gera resultado. Mas muitas vezes ficamos como a igreja que estava aqui alertada por Tiago, somente ouvintes, só se ouvindo, só se enchendo, muito conhecimento, pouca prática. Já pensou nesse exemplo que ele coloca, né? Aqui no versículo 24, ele fala que aquele que ouve a palavra, mas não pratica, é como um homem que olha no espelho e não lembra de sua fisionomia. Ele olha, ele vê que precisa fazer algo, mas ele não faz. Ele olha no espelho, ele vê que existem traços, mas ele não toma uma decisão, né? E ao sair, ele não lembra mais de quem ele é. Então ele não tem uma identidade. Ele está dizendo, quem não pratica a palavra não tem uma identidade. Quem não coloca em prática, quem não... Irmão, a palavra de Deus diz que nós devemos esmerar mesmo o céu, né? Aquele que sabe o quanto ganhou, ele dá valor para aquilo que ele recebeu, e ele dá valor para que as pessoas sejam salvas. Então muitos, porém, estão assim, ouvem a palavra, porém ao sair do culto já não se lembra mais, ou quando se lembra, não consegue colocar em prática. Estão como se esquecido do que viu e ouviu. Sendo assim, Deus espera de nós algumas coisas que eu quero mencionar aqui nessa noite. E olha o que diz em 1 Pedro 3,12. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos com a prática do bem? Afaste-se do mal e faça o bem, e busque a paz com perseverança. Eu quero me atentar no versículo 13, que diz assim, aliás, no final do versículo 12, diz assim, o rosto do Senhor volta-se para contra os que praticam o mal. Deus, ele repugna os que praticam o mal. Então a prática traz um resultado, seja boa ou seja ruim, certo? E quem há de maltratá-los? Se vocês forem zelosos com a prática do bem, quem há de maltratá-los? Afaste do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Se você for analisar na Bíblia, em muitos lugares, você vai ver falar de prática. Uma certa feita, Jesus pregava o evangelho a uma grande multidão. Por isso que é complicado, multidão e discípulo. A multidão, quando ela ouve uma palavra um pouco mais grossa, ela fala, dura essa mensagem, e a multidão vai embora. A multidão, ela se farta, às vezes ela até come, mas ela vai embora. Mas os discípulos ficam por quê? Porque tem um anseio de praticar. Você sabe que a palavra discípulo tem a ver com aquele que faz algo parecido com o que ensina. Então, qual é a nossa caminhada na terra, como servos e filhos de Deus? As mesmas caminhadas de Jesus. Se Jesus praticava o bem, nós devemos praticar o bem. Às vezes não dá vontade mesmo, Jesus também teve suas indignações, mas o nosso anseio é praticar o bem. E aí, no mundo espiritual, nós somos conhecidos, quem já foi para o encontro sabe bem disso, acho que quase todos que estão aqui já foram. Tem alguém conosco pela primeira vez? Acho que não, né? Não, acho que não.
se quando você vai para o encontro, o que é ministrado no encontro? Você é conhecido pela prática, pela sua prática você é conhecido. Você é conhecido como filho de Deus pela prática de filho de Deus. Não é por veste, não é porque anda com a Bíblia, não é porque sabe o versículo de cor, mas é pelo que você pratica. Não só no contexto social, mas dentro da sua casa também. E Deus falou isso muito ao meu coração, porque às vezes nós somos pego errando. Fui pego nessa semana errando, falhando, não em pecado, mas não estava praticando aquilo que o Senhor espera que eu pratique. E isso é muito sério, porque acarreta consequências. Então, como que a gente pode fazer? Eu quero desenvolver 3 coisas aqui com você, bem breve. Primeira delas, você precisa gravar a palavra no teu coração. Quando a palavra ela é gravada no coração, você professa, não só professa, mas age em conformidade com aquilo que está gravado no teu coração. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 10:9, acerca de aceitar Jesus. Diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então é a confissão, crer com o coração e uma confissão. Não precisa ter uma prática. Para ser salvo precisa ter prática. Precisa crer, não só crer, precisa ficar guardadinha aí para você. Agora, quando você confessa, a Bíblia diz que você será salvo, pois o coração crê com a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então a confissão é a prática da fé. Para a salvação, que é o princípio de tudo, precisamos crer com o coração e logo em seguida confessar. Então, primeiro, nós precisamos gravar a palavra no nosso coração, para que ela possa gerar um resultado. Amém? Então, deixe as palavras que forem pregadas aqui, na igreja, na célula, fazerem morada dentro de vocês através da fé. Você sabe que na célula, por que nós levamos a palavra do domingo? Porque não é uma outra palavra. E se alguém estiver fazendo errado, fora disso está errado. Porque a célula realmente rumina, no sentido do gado. O boi, ele tem 4 cavernosidades no estômago, e ele começa a comer o capim, vai para a primeira, aí ele regurgita, volta tudo para a boca, aí ele mastiga de novo, tira mais nutriente e joga para outra cavidade. Esse processo dura 4 vezes. É o que nós fazemos na célula. A palavra é lançada, aí nós vamos para a célula, ruminamos ela de novo, tiramos mais nutriente. Para quê? Para que ela entre, fique gravada no nosso coração, para que quando ela ficar gravada no nosso coração, a gente possa, para que as nossas ações sejam transformadas através da palavra. Quando a gente for agir, não vai ser a nossa ação, mas é a palavra que está dentro do nosso coração. Foi gravada uma palavra, né? Hoje eu tive uma experiência que às vezes a gente quer fugir dos problemas, né? E aí aquilo começou a me incomodar no meu trabalho. E eu falei assim, não estou afim de tomar nenhuma medida hoje, mas não tinha jeito. Eu falei, Deus, o que eu faria? E Deus falou bem assim, o que você faria se fosse a igreja? Aí aquilo, você agiria. E aí eu fui agir conforme se eu estivesse na igreja. Então, quando a palavra é gravada no nosso coração, a gente toma uma ação em conformidade com aquilo que está no nosso coração. Então precisamos que a palavra seja gravada. Eu não posso só apenas ouvir, não lembro. Não, grava, irmão. Grava aquilo que for ministrado. Essa semana está falando, está ecoando ainda a palavra de ser saciado do pão, ser saciado do explore, rumine, arranque mais nutriente. Talvez você vai pregar algo até que eu não preguei aqui, dentro desse contexto. Mas é bênção, por quê? Porque vai gravar no teu coração. Quando você tiver um momento difícil, você vai falar assim, eu preciso me fartar, é de Jesus. Não é do dinheiro, não é das coisas do mundo, não é das situações, não é das minhas amizades. Eu tenho que fartar do Senhor, Ele é o pão da vida. Ele falou que se eu estivesse saciado dele, eu não teria fome. Então você tem que reafirmar para você, mas a palavra estava gravada no teu coração. Amém? Então, deixa as palavras que forem pregadas aqui fazerem essa morada dentro de você, né, através da fé. Sendo assim, elas passando a fazer parte da sua decisão de vida. Sua prática vai ser em conformidade com a palavra. A pessoa orou, ela creu em Jesus, ela declarou Jesus como Salvador. Por quê? Porque ela creu, gravou no coração dela, né? E aonde fores, o que fores fazer, o Espírito Santo que habita em você te lembrará da palavra e irá trazer a memória a você, e você terá essa boa influência em suas decisões. Porque a palavra de Deus, como o pastor Paulo falou ontem lá na célula, e até o jovem que ministrou também,
ela tem orientação para toda a sua vida. Jesus, as palavras de Jesus aplicadas na tua vida, o que nós lemos lá? Em Tiago 1, 25, termina dizendo assim que seremos o quê? Felizes. Será feliz naquilo que fizer. Se você não esquecer o que ouviu, mas praticar, você será feliz naquilo que você fizer. Imagina você sendo feliz na sua empresa, no seu cargo de trabalho. Será que nós estamos aplicando a palavra de Deus? Faz essa pergunta aí. Será que lá na escola, será que nos meus estudos, será que eu tenho aplicado a palavra de Deus? Será que eu tenho aplicado na minha vida, nas decisões financeiras? Estava falando com o pastor Paulo hoje, a gente conversando aqui também, que é muito assim, nós precisamos orar muito, porque o engano está por todo lado. Mas o que vai nos livrar do engano? Saber da palavra, a palavra gravada no nosso coração, ela vai nos livrar da queda, ela vai nos livrar do prejuízo, ela vai nos livrar da frustração. Então nós precisamos estar muito atentos com isso. Segundo lugar, além da palavra estar gravada no teu coração, você precisa não querer só o que é fácil, porém querer o que é certo. É muito comum simplificarmos as coisas por achar que Deus é amor, então Ele entende tudo, né? Nós temos às vezes essa visão, principalmente quando a gente se converte, Deus é amor, aí a gente simplifica. Só que o problema não é que Ele não entende, Ele até entende, mas sofremos resultado de tudo que plantamos. Então a consequência, as nossas decisões, quando decidir, eu não posso decidir pelo que é mais fácil. Deus abriu o caminho, será que foi Deus? Então nós precisamos ter esse entendimento, mas precisamos ver o que é certo, o que é certo fazer, né? Se Deus fosse a favor de simplificar as coisas, Ele não teria instituído tantas ordenanças e regras dentro do tabernáculo. Então assim, existem coisas, meu irmão, que é o que é certo, não o que é mais fácil, é o que é certo. O que é certo fazer para não gerar consequências ruins amanhã. E aí nós vamos tomando decisões e práticas segundo a palavra de Deus, nós vamos filtrando no Senhor. Se fosse, outro exemplo que eu coloquei aqui, se fosse a favor de simplificar as coisas, Deus também não teria colocado Jesus na cruz, né? Tinha dado um outro jeito. Você acha que foi fácil para o Senhor sacrificar o filho dele, derramar sangue inocente, por aqueles que nem mereciam muitas vezes, nem merecem, mas Ele derramou o seu sangue inocente. Então foi difícil, é difícil, mas é o certo. Não é, o Senhor não facilitou, amém? Então não procure o que é fácil, procure o que é certo. Terceiro e último lugar, antes de decidir, consulte a Deus. Vai ter uma prática. Eu preciso praticar, eu preciso tomar um rumo na minha vida. Consulte ao Senhor. Temos um sério problema em nós queremos dar resposta a tudo e muito rápido, né? Mas muitas vezes nem sabemos se realmente era essa a vontade de Deus na nossa vida. Isso é muito sério, eu caio muito nisso. Né? Quero dar resposta logo, quero resolver logo, quero tomar uma prática logo. Eu sou meio, o pastor Paulo acho que tem mais ou menos o meu perfil, nós queremos fazer logo, né? Aí a gente acaba se frustrando. Por quê? Porque não consultamos a Deus. E finalmente, se você continuar fazendo isso, muitas vezes nós não sabemos se é a vontade de Deus, mas se nós consultarmos a Deus, nós vamos saber se na vida finalmente sua vida só terá frutos se você deixar de ser apenas ouvintes, mas praticantes. As coisas não mudam no mundo espiritual e físico se não tomarmos a frente e agir. Mas agir o quê? Correto, orando, sabendo qual é a vontade do Senhor para aquela determinada área, para aquela determinada situação. Amém? E a palavra tem esse poder. Quando a ação é tomada, depois dela ser proferida, o milagre acontece. É interessante, em Mateus 7,24, Jesus vem dizendo isso, que nós estamos no ano da edificação. E é muito fácil, depois que você edificou alguma coisa, o diabo vem destruir. É muito fácil, às vezes, você tomar um pontapé. Depois de construir, tem que proteger. Olha o que diz Mateus 7,24. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, quem ouve e pratica, diga, ouvir e praticar. Ele é semelhante ao que um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Então, se você ouve e pratica, você é prudente, você é feliz. Se você ouve, só ouve, vai embora. Se você sai daqui e alguém muda o teu ponto de vista, você chega lá na sua casa todo empolgado. Acontece isso muito com quem vem do encontro.
A pessoa veio do encontro, ela veio cheia, ela fala, nossa, eu vou pedir perdão, mas, nossa, lá aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi uma manifestação do Espírito Santo. Foi nada. A pessoa começa a falar para você, será que foi mesmo? Será que você viveu tudo isso? Aí você começa a falar, é verdade, será que eu vivi tudo isso? Você não consegue sustentar. Então sustente aquilo que você está vivendo em Deus, sustente aquilo que você está ouvindo, crie isso dentro de você. Amém? Que o seu consciente e inconsciente seja transformado pela palavra mesmo, e que você venha viver os frutos dela. E é interessante que eu escrevi aqui que o homem prudente é aquele que ouve e pratica, né? Ele é como um homem que construiu a casa sobre a rocha, que a chuva vai bater. Essa ministração, essa palavra, eu li no começo do ano, no primeiro culto do ano aqui. Falei, irmão, ninguém vai fugir da tempestade, do frio. Nem imaginava, passei tanta coisa de lá para cá, de ficar doente, tantas coisas você vai passar. Mas se a sua casa está sobre a rocha, se você ouve a palavra e pratica, a sua casa está sobre a rocha. Então, mesmo doente, você dá testemunho de Cristo. Você vê que é tão interessante essa questão de você sustentar o que você ouviu e ter uma atitude daquilo que você ouve, que um pecador ele é conhecido no mundo espiritual por suas ações. Então, não seria diferente sermos conhecidos de Deus se nós também praticamos a palavra de Deus. Amém? Não só boas obras, mas o que a pessoa ouve e ela vive, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizerem aqui, e tem uma frase que diz assim, pregue, né, e continue pregando, e se precisar, fale do Evangelho. Então a tua vida com prática, ela é uma pregação, mas muitas vezes nós não conseguimos praticar, né? E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui, nós vamos ser tentados talvez pelo inimigo, para não praticar o que nós estamos aprendendo, de dar ouvido à palavra de Deus. Quando nós falamos na ceia, quando eu falei do sangue na ceia, eu falei, olha, se você tem um ressentimento com alguém, Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios capítulo 11, que se você tem ressentimento, esse ressentimento vai te matar na fé. O que você tem que fazer com o ressentimento? Ir lá, pedir perdão para a pessoa, ou perdoar a pessoa, e lançar esse ressentimento fora. Ficar livre. Ninguém consegue servir a Cristo com ressentimento, mas a pessoa fala, eu não vou. Quem tem que vir é a pessoa que me ofendeu, é ele quem tem que vir, então eu não pratico o que a palavra está dizendo. Quando eu não perdoo, eu não pratico. Quando eu não perdoo uma pessoa, eu estou dizendo assim para ela, não, eu sou muito melhor suficientemente do que ela. Mas foi assim que o Senhor fez conosco. A palavra de Deus diz que nós não éramos merecedores, mas Ele olhou para nós com um olhar de amor e nos perdoou de todo pecado. Então, irmãos, nós precisamos praticar as obras de Cristo, amém? As obras do Senhor. 1 João 3,8. Eu já estou finalizando para a gente orar. Seria uma palavra breve mesmo, mas é uma orientação, sabe, irmãos? É uma orientação para a esposa. A única vez que eu vejo a pessoa na palavra é com a esposa, né? Deus, o apóstolo deu um aspas para a esposa. Falou assim, mas ela teve que praticar. Ela vai ganhar a vida do seu marido, está lá na carta de Paulo, mas não com palavras, apenas com a prática da fé. Olha que interessante. Olha como a prática tem poder de libertar, né, de salvar. 1 João 3,8 diz assim, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Interessante que aqui o apóstolo João está dizendo que praticar pecado é do diabo. Você vê que a prática também nos leva para um destino. Se eu pratico pecado, eu sou de quem? Do diabo. Então, na verdade, aqui não é nem tanto, porque às vezes você conhece a palavra, mas acaba praticando uma outra ação. Acaba cometendo um pecado. Acaba deixando de representar Cristo. Quando a pessoa leva um título, esse é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, esse jovem é de Deus, é por causa da prática. Não é nem por causa do conhecimento, mas ele pratica, ele absorve. Ele sabe o que é ético dentro do campo do Senhor, ele sabe aquilo que é correto diante de Deus, ele esmera para fazer, ele fala, não, eu vou fazer, a carne está falando para ele não fazer, a circunstância está falando, leve embora, pode pegar, ninguém está vendo, pega, você está precisando, ele fala, não, porque é errado,
Então, quando ele faz isso, ele toma a prática da fé. Ele se torna alguém exemplo. Ele se torna diante de Deus e dos homens, porque o olhar do Senhor está por toda parte, como nós lemos. Para nós finalizarmos, eu quero ler Salmo 15. Eu achei interessante esse Salmo, versículo 1. E eu já vou pedir para que você fique de pé, para você ler esse Salmo de pé conosco. E diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quantos aqui querem habitar no santuário do Senhor? O Senhor está nos aperfeiçoando, não esqueça disso. Abre aspas aí para essa informação. Tudo que nós vivemos aqui é um aperfeiçoamento. Por isso, quando fala assim, não se apegue com as coisas. É aperfeiçoamento. Não fique tão chateado se o teu patrão te fazer um mal. Nós vamos continuar lendo o Salmo 15, tá? Não fique tão chateado. Não chuta o pau da barraca. Deus está querendo te ensinar, está querendo te moldar. Ore a Deus, mas ore no sentido de que? De se humilhar, para que Deus venha mostrar para você. Olha o que diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Quem que pode? Aí o salmista revela: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o bem, pratica o que é justo, e que de coração fala a verdade, não usa da língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Esse pode habitar no santuário do Senhor. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. É atitude ou não é? Meu Deus, pastor, por que o senhor está falando isso? Que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Guarda o Salmo 15 no teu coração, porque ele falou muito comigo essa semana. Quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? É só um dia que a gente for salvo? Não, irmão, nós aqui estamos debaixo do santuário do Senhor. Nós estamos morando no monte do Senhor, aquele que é íntegro, que a conduta dele pratica o que é justo, sabe? Ele não é perfeito, mas a conduta dele é de quem é justo, ele luta para ser justo, que com o coração fala a verdade e não usa a língua para difamar ninguém. E nenhum mal faz ao seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo. Esse prospera. O apóstolo Tiago estava dizendo aqui, irmãos, que é felicidade aqueles que praticam a palavra de Deus, muito mais do que vir no culto só ouvir. Eu quero aguçar você a sair daqui praticando a palavra do Senhor, tentando aprender mais. Sabe o que nós aprendemos? Não é para só ensinar. Ensinar também é muito bom. E nós somos chamados para ensinar, mas nós aprendemos para praticar. Para praticar, irmãos, para pegar a palavra, para ir lá e perdoar. Essa semana eu pedi perdão para minha esposa. Não tenho vergonha de falar diante da igreja. Eu preciso pedir perdão para você. Cabeça muito cheia de coisas. Não estava vendo nem as coisas ao meu redor. Precisamos praticar, irmãos. Não é porque eu sou pastor que eu não vou pedir perdão. Não é porque eu sou pastor que eu não vou reconhecer que eu preciso de mudança. Não é porque você é crente há muitos anos que você não precisa de mudança. Não é porque você chegou agora que você não precisa de mudança. Não é porque tudo está indo bem que você não precisa de mudança. Talvez tenha alguma área que você precisa melhorar na prática. Para quê? Para que você desfrute de felicidade. Sabe? Irmãos, nessa noite, em nome de Jesus, muito melhor do que ser crente é praticar a palavra do Senhor. Viver no santuário de Deus, como nós lemos no Salmo 15. Sabe? Está no monte do Senhor, como nós lemos aí no Salmo 15. Pastor, mas estão me difamando, me caluniaram. Não tem problema, meus irmãos. O Senhor conhece o destino dos ímpios. Você é justo, justificado pela palavra de Deus. Você é justificado pelo Senhor. Pastor, você não sabe, eu saio da minha casa, eu passo na frente de um monte de biqueira, de bar, de coisa. Você não sabe como é o convite, irmão. Eu sei de tudo isso, mas eu sei que você é capaz de praticar a palavra do Senhor. Aleluia. Aonde você andar, você pode transmitir a glória de Deus. Às vezes eu vou nos lugares que eu não conheço e falo: Senhor, que as pessoas possam ver que eu sou cristão. Pai, tem alguma coisa que não está certa. As pessoas não estão percebendo ainda. Não
é para você desesperar e desistir, mas é para você continuar orando e falar: Senhor, eu quero praticar o teu evangelho, teu amor, Senhor, teu amor, Deus. Deixar de preocupar-se um pouco tanto com você, porque o que Jesus fez foi praticar as obras do Pai com os outros. Tem um trecho da passagem das Escrituras que diz assim, que a obra do Senhor é esta: visitar os órfãos e as viúvas. Visitar os órfãos e as viúvas e levar o evangelho, praticar o evangelho. Essa é a obra do Senhor. Não é nem cantar, não é nem pregar, é lá fora. Não é só isso aqui. Aqui nós aprendemos, é uma assembleia, o Espírito Santo está sobre nós. Enquanto alguém prega, o Espírito Santo vai colocando no teu coração a palavra, no meu, ele vai cooperando conosco, nós vamos aprendendo a viver em comunhão, a perdoar, porque é aqui dentro que nós somos treinados mesmo, sabe? Quando nós precisamos perdoar um irmão, quando nós magoamos alguém, quando nós somos rude, e nós percebemos que somos rude. Então, em nome de Jesus, nessa noite, em nome de Jesus, você possa colocar a mão no seu coração e fazer uma oração, um voto com o Senhor, de praticar as obras do Senhor. Amém? Pratique as obras de Cristo. Feche seus olhos. Coloca a mão sobre o teu coração. Essa palavra veio primeiro para mim, mas ela quer falar do teu coração também. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite nós oramos, meu Deus, nós oramos aqui, Senhor. Deus, segundo essa palavra, queremos ser felizes, reconhecemos o Senhor como Salvador, temos agora o teu DNA, a tua vida, o teu sangue sobre nós, a tua presença, Espírito Santo. Peço, Deus, que o Senhor molde o meu viver, molde e fazendo o teu querer em nossas vidas, não mais o meu, em nome de Jesus. Visita cada um aqui, dê força para o teu filho. Talvez, Senhor, está sendo difícil para ele praticar a tua palavra, porque está sendo provado, testado. Talvez está num ambiente que não é cristão, a todo tempo, onde o pecado domina, onde as conversas profanas dominam, mas, Senhor, que ele se mantenha íntegro. Ajude-nos, Senhor. Em nome de Jesus, ajude esse teu filho, essa tua filha a viver, a praticar a tua palavra como um homem santo, como uma mulher santa de Deus, separada pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que possamos ser um poder de influência para outras pessoas, um poder de influência para aqueles que não te conhecem, Jesus. Nessa noite eu oro, Senhor, para que as pessoas vejam que nós somos felizes por praticar o bem e temos uma vida transformada, somos prósperos por isso. Deus, que essas pessoas sejam também, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Deus Santo, assim eu oro nessa noite, já te agradeço. Oh, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Nós vamos louvar ao Senhor, amém? Em nome de Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor não se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Ao Senhor, aqueles que querem ser achados em Cristo. Quando as pessoas verem você, verem o Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim.
se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor não se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Quantos querem conhecer Jesus, a palavra dele? Eu quero conhecer Jesus. E ser achado Eu nele. quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Tu és o mais belo, tu és o mais belo, tu és o mais belo Deus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que possamos ser aqueles a que o Senhor chamou para demonstrar a presença dele nessa terra, na vida das pessoas, na nossa casa, no nosso trabalho. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. O Senhor coopera para isso. O Senhor coopera. O Espírito dele coopera para nós sermos assim. Amém? Eu louvo a Deus nessa noite, pela tua vida que está aqui nessa noite, por cada um que está aqui. Em nome de Jesus, nós vamos agradecer a Deus. Só quero pedir para os irmãos que não tomaram a ceia para ir na cozinha conosco. Vou pedir para o pastor Paulo me acompanhar. A gente vai ministrar a ceia para esses irmãos lá. Amém? No final do culto, pode ir lá na cozinha. Nós vamos ministrar a ceia para eles. Não puderam estar domingo. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos nessa mesma unção orar. Porque só orando nós vamos conseguir, irmãos, mudar a nossa maneira de ser, praticar as obras que o Senhor espera que nós venhamos praticar. Amém? Em nome de Jesus, você colherá resultados disso, frutos disso. Eu creio em nome de Jesus. O reino vai colher, você vai colher, a igreja vai colher, sua casa vai colher, sua família, sua empresa, o bairro,
Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não deixe o diabo dizer para você que não tem jeito. Em nome de Jesus. Pai soberano, nós agradecemos, bendizemos o Teu nome nessa noite, Te louvamos, Pai. Obrigado, Senhor, nos ensine a praticar as obras que o Senhor instituiu em Cristo. Visita cada irmão, cada irmã, leve em paz os nossos lares. Que essas continuidades de final de semana sejamos instrumentos do Senhor, praticando a palavra, ministrando o Evangelho, Senhor, levando vida aos que estão mortos, em nome de Jesus. Assim eu oro, Pai, prospera os Teus filhos, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por este culto, Te dou graça, em nome de Jesus. Amém? Estenda as mãos à frente para dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos esses irmãos e irmãs, não só hoje, mas sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Na paz do Senhor.